Salve, salve família vascaína! Sejam muito bem-vindos a mais um giro completo de notícias do nosso gigante da colina. Hoje, como sempre, aquele vídeo recheado de informações quentinhas, tudo o que você precisa saber sobre o Vasco da Gama direto. Para você, torcedor espalhado por todos os cantos do Brasil e do mundo, vamos falar dos bastidores do campo das negociações e até de um assunto muito importante que pode mexer com o futuro da administração do clube. Então já chega deixando o like e vem comigo. Começando com o clima de preparação, porque essa semana é a segunda de intertemporada, uma pausa estratégica que o Vasco está aproveitando para afiar o elenco de olho na estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março em São Januário, contra o Santos diante da nossa torcida, que com certeza vai lotar o Caldeirão. E olha, pode pintar mais um amistoso no caminho para testar o time. O Carille quer colocar a galera para jogar, corrigir erros e testar novas peças, inclusive jogadores que chegaram e ainda não mostraram serviço. E falando nisso, tem novidade boa? Felipe Coutinho deve voltar a treinar com o grupo já a partir de hoje, e outros jogadores que estavam entregues ao departamento médico, como o Adson, o Estrela e o Tete, devem se juntar ao elenco de forma definitiva nos próximos dias. Eles estavam participando só de parte das atividades, mas agora vão para o treino completo, o famoso coletivo. A expectativa é que com esses reforços internos, o time ganhe corpo, ganhe ritmo, porque a gente sabe que a estreia no Brasileiro é pedreira. E ninguém quer começar tropeçando em casa, né? E olha, parece que tá marcado mesmo um jogo treino para essa semana, quinta ou sexta-feira. Pode até rolar no final de semana, mas o Carille tá pensando em dar uma folga pra rapaziada no domingo, então a tendência é que o amistoso role antes. E claro, a gente quer ver o time titular mostrando mais do que mostrou no último teste, quando perdeu para o Maricá por 2-1. Sim, galera, o time reserva foi quem deu conta do recado vencendo por 3-0. Então a torcida espera ajustes novos testes, ver o Carille mexendo tentando achar o time ideal e principalmente dando minutos a jogadores como o Galdames, que chegou e quase não teve oportunidade, além do zagueiro Maurício Lemos, que foi contratado com moral para ser titular e até agora não se firmou. Um ponto que está sendo muito cobrado internamente, inclusive pelo Pedrinho, presidente da SAF, é o preparo físico. Ficou claro nos clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo que o Vasco tem sentido o ritmo de jogo ainda no primeiro tempo. Um time que se cansa cedo, perde intensidade e acaba dando espaço para o adversário crescer. Por isso o departamento de futebol foi cobrado e a ordem é aproveitar essas semanas para ajustar o condicionamento da galera, porque sem perna não tem tática que funcione, né? Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar do mercado da bola, que promete esquentar nos próximos dias. O próprio Pedrinho e o Carille confirmaram que o Vasco está sim no mercado, buscando reforços pontuais, e as prioridades já foram definidas: um zagueiro, um volante de marcação e um centroavante. Hoje o Vasco não tem um reserva à altura do Pablo Vegetti, e isso preocupa. A boa notícia é que, pelo que apuramos, o clube avançou em algumas negociações nas últimas 72 horas. Porém, a expectativa é que sejam jogadores menos badalados, nomes que talvez o torcedor ainda não conheça, mas que se destacaram em campeonatos estaduais como o Carioca, o Paulista, o Mineiro e o Baiano. A ideia é trazer apostas, jogadores que venham por empréstimo com opção de compra ao final da temporada, algo mais viável dentro da realidade financeira do clube. Inclusive, o Vasco chegou a abrir conversas com o Sampaio Corrêa por 3 jogadores: o atacante Max, o volante Alexandre e o zagueiro Eduardo Turan. Só que por enquanto essas tratativas não avançaram ao ponto de o Vasco formalizar uma proposta. Mesmo assim, o mercado segue movimentado e a torcida pode esperar novidades em breve. Do outro lado, também devemos ter saídas. O Carille já deixou claro que quer um elenco mais enxuto, com menos jogadores, até porque não faz sentido manter atletas que não serão utilizados. 2 jovens da base já foram emprestados, JP foi para o Avaí e Lucas Eduardo para o Cuiabá. E o clube segue buscando uma solução para nomes como Jean Davi Capasso Juan e Forza, que devem ser negociados ou emprestados. A janela nacional de transferências vai até 12 de abril, então o Vasco ainda tem tempo para fazer esses ajustes antes da estreia no Brasileirão. E claro, não podemos deixar de falar sobre a situação tensa nos bastidores envolvendo as 777 Partners e o futuro da SAF do Vasco.
Era para ter acontecido na semana passada o julgamento importantíssimo na Justiça do Rio de Janeiro, mas a audiência foi adiada, porque a 787 não apresentou os nomes dos seus representantes no Brasil, como exigido pela Justiça. Eles agora têm até quarta-feira dessa semana para entregar essa documentação e, se não fizerem isso, o Vasco pode conseguir uma vitória expressiva nesse processo judicial. Isso sem contar as bombas que vieram lá dos Estados Unidos. Direto. De Nova York foi divulgado que tanto a 777 quanto a empresa IEP estão sendo investigadas por possíveis crimes graves, incluindo lavagem de dinheiro. Se isso for confirmado, o impacto vai ser gigantesco, inclusive no Brasil. Por isso, a diretoria vascaína, liderada pelo Pedrinho, segue atenta, pronta para agir se surgir a oportunidade de retomar o controle do futebol sem a participação da empresa americana. E agora, família vascaína, vamos falar de um assunto que está mexendo com o coração da galera, a Copa Sul-Americana. Hoje é um dia importantíssimo, porque vai rolar o sorteio dos grupos e o Vasco vai saber quem serão seus adversários nessa fase inicial da competição. Lembrando que a Sul-Americana é um torneio que o Vasco não disputa desde o ano de 2020, quando foi eliminado pelo Defensa e Justiça, aquele jogo que ficou marcado pelos gols perdidos do Ribamar e pela falha da zaga. Então, finalmente, o Vascão está de volta a uma competição internacional e a torcida já está naquela expectativa. O sorteio acontece hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite. Horário de Brasília, lá na sede da Conmebol no Paraguai. E olha, galera, a gente vai estar de olho em tudo, porque esse sorteio vai definir o caminho do Vasco na competição. Quem o Vasco vai encarar? Teremos pedreiras ou adversários mais acessíveis? Então já fica ligado que hoje à noite vai ter cobertura completa. Agora, falando dos potes, vamos explicar como funciona. O Vasco caiu no pote 2 e muita gente se pergunta o porquê. Isso acontece porque a posição dos times nos potes é definida de acordo com o ranking da Conmebol e como o Vasco ficou um bom tempo sem disputar torneios internacionais, acabou caindo para esse pote. Por isso não entra como cabeça de chave e pode pegar adversários cascudos logo de cara. No pote 1, por exemplo, só tem time tradicional. A gente tá falando de Independiente, Lanús, Defensa e Justiça e até o América de Cali, só pedreira. Mas pelo menos tem uma boa notícia, o Vasco não pode enfrentar nenhum outro time brasileiro na fase de grupos, então Corinthians, que caiu no pote 4, e Vitória também nesse pote estão fora dessa briga direta com a gente por enquanto. Falando em Corinthians, que alívio, hein, rapaziada? Porque todo mundo sabe o quanto é difícil jogar na Arena Corinthians, o Vasco tem um histórico complicado por lá, quase nunca consegue vitória, então já é uma pedra no sapato a menos. Mas claro, o pote 1 continua cheio de adversários difíceis. O Independiente, por exemplo, é o maior campeão da história da Libertadores, está liderando seu grupo no Campeonato Argentino e tem camisa pesada. Lanús e Defensa e Justiça também são times que sempre complicam e o América de Cali, apesar de estar um pouco atrás em tradição internacional, é um time que vem forte no Campeonato Colombiano. E tem mais, hein? No pote 3 o Vasco precisa abrir o olho com o Nacional de Potosí da Bolívia. Cara, jogar lá é complicadíssimo. Estamos falando de um estádio que é o terceiro mais alto do mundo, com quase 4.000 metros de altitude. Quem lembra do sufoco do Vasco contra o Jorge Wilstermann em 2018 sabe do que eu tô falando. Jogar na altitude é outra realidade e o Nacional de Potosí tem esse trunfo nas mãos. Então, se a gente puder evitar pegar esse time no sorteio melhor, agora no pote 4 também tem armadilha. Tem o Melear do Peru, que foi eliminado na pré-Libertadores, mas lidera o campeonato peruano com 4 vitórias em 4 jogos. Um time que, apesar de desconhecido, tá embalado. E diferente do Nacional de Potosí, o Melear não tem altitude tão absurda, mas é um time chato. Fora isso, tem também o GV San José, que é tão novato na parada que nem tá ranqueado pela Conmebol. Mas como o sorteio é sorteio, tudo pode acontecer. E a galera pergunta, beleza, mas o que esperar dessa competição? Olha, rapaziada, sendo bem sincero, a Sul-Americana pode ser o caminho mais curto do Vasco para levantar um título em 2025. Se a gente for comparar com o Brasileirão, onde a briga vai ser dura, e a Copa do Brasil, que também tem muita pedreira, a Sul-Americana pode oferecer um caminho mais viável, principalmente se o sorteio ajudar. Claro que tem que entrar com os pés no chão. Times como Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro são fortíssimos e também estão na briga,
Mas se o Vasco conseguir passar bem pela fase de grupos e ir ganhando confiança, por que não sonhar? E olha, a Sul-Americana mudou de formato. Agora tem fase de grupos, não é mais aquele mata-mata direto. E o detalhe importante, só o primeiro do grupo passa direto para as oitavas. O segundo ainda vai ter que jogar um playoff contra um time que veio da Libertadores. Então ficar em primeiro é fundamental. Por isso o trabalho tem que começar já. O Vasco precisa usar essa intertemporada para ajustar o time, colocar os jogadores em forma, definir o padrão de jogo, porque não vai dar para chegar na estreia da Sul-Americana sem saber como jogar. Precisa estar pronto, porque vai pegar time argentino, colombiano, uruguaio. Não tem jogo fácil. E vou te falar, a galera quer ver também os reforços chegando? A gente sabe que o time ainda tem carências, principalmente na zaga e no ataque. O Vegete não pode ficar sozinho lá na frente o ano inteiro, né? Precisa de mais gente para dividir a responsabilidade. Então o torcedor tá de olho não só no sorteio, mas também nas novidades do mercado. Enfim, rapaziada, o Vasco volta a disputar um torneio internacional depois de um bom tempo e a expectativa é grande. A gente vai acompanhar cada passo, cada jogo, cada bastidor e, claro, vai trazer tudo para vocês em primeira mão. E hoje à noite não esquece live aqui no canal, cobrindo o sorteio ao vivo, comentando cada adversário que sair. Então já se programa, coloca o despertador e cola com a gente. E antes de fechar, quero saber de vocês qual seria o grupo ideal pro Vasco. Aquele grupo dos sonhos pra gente passar com tranquilidade? Ou você é do time que quer pegar só pedreira pra chegar cascudo lá? Na frente, comenta aqui embaixo, quero ver a opinião de vocês, rapaziada. Tamo junto de vascaíno pra vascaíno, sempre trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera da arquibancada, do bar, do grupo de WhatsApp pra todo mundo ficar por dentro. É isso, família. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado de transferências do futebol brasileiro nunca esteve tão fervoroso e o Vasco da Gama está no centro de todas as atenções. O clube carioca, tradicionalmente conhecido por sua paixão e história no esporte, está negociando a contratação de uma das estrelas mais emblemáticas do futebol mundial, Olivier Giroud. A possível chegada do atacante francês ao Brasil é um dos temas mais comentados entre torcedores e jornalistas, e as expectativas são altas. Giroud, que atualmente joga pelo Los Angeles FC, é um dos nomes mais consagrados do futebol mundial. O francês, que brilhou por gigantes como Arsenal, Chelsea e Milan, conquistando títulos de peso, incluindo a UEFA Champions League e a Copa do Mundo de 2018 com a França, poderia trazer ao Vasco uma experiência incomparável. Aos 37 anos, Giroud ainda possui um faro de gol afiado e uma carreira recheada de feitos históricos, o que torna sua possível chegada ainda mais empolgante. Para o Vasco, essa negociação representa um movimento ousado e estratégico, com um elenco que busca se reforçar para as competições nacionais e internacionais. A contratação de um jogador com a classe e a liderança de Giroud pode ser a chave para alavancar o time em busca de títulos importantes. O clube carioca, que já possui uma torcida apaixonada e um estádio vibrante, vê na chegada de uma estrela internacional uma oportunidade de se reposicionar no cenário do futebol brasileiro e mundial. As conversas entre os representantes do jogador e a diretoria vascaína estão em andamento, e a expectativa é que o desfecho seja positivo para ambas as partes. Giroud poderia não apenas fortalecer o ataque do Vasco, mas também ser um grande mentor para os jovens talentos da base, compartilhando sua vasta experiência e visão de jogo. Em um campeonato como o brasileiro, onde a competitividade é feroz, ter um jogador com a bagagem de Giroud seria um trunfo incontestável. A torcida do Vasco, conhecida por sua fidelidade e amor ao clube, já começa a sonhar com a possibilidade de ver o craque francês vestindo a camisa Cruz Maltina. A emoção é palpável e a ansiedade cresce a cada dia. Resta saber se essa negociação realmente se concretizará, mas uma coisa é certa: a chance de ver uma lenda do futebol mundial no Brasil certamente colocará o Vasco em evidência no mínimo cenário futebolístico. Trazemos notícias atualizadas do Vasco
todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.